Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada, aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, gratidão pela sua companhia. Quero também mandar um abraço para as técnicas e técnicos que estão nos bastidores trabalhando para chegar a essa programação 24 horas por dia. Isso mesmo, eu falei que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, professor Luiz Magarian. Olá, professor. Olá, gente querida, saudações para você, Nando Garcia, saudações para nossos ouvintes da Rádio Boa Nova e para os nossos telespectadores da TV Mundo Maior. Grande abraço a todos. Muito bem, aí escolhemos hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, mais uma vez explorando o nosso querido Emmanuel, com a sua sabedoria, né? Na psicografia do nosso querido Chico Xavier. A gente traz mais um tópico desse livro, como temos trazido também do Mãos Unidas, né? Não, Mãos Unidas, não, a Mãos Unidas também faz parte, né? Da obra de Emmanuel, mas que eu Pão quero dizer, nosso. Pão Nosso e outros mais que daqui a pouco eu lembro o nome aí. Este tema de hoje é do tópico 20, é O Companheiro. Aí estamos aqui, eu, o professor Luiz, um grande companheiro, e estão aqui as páginas no número, a página 55 e 56. Como a gente sempre lembra, o Emmanuel sempre busca no Evangelho, hoje ele buscou em Mateus, capítulo 18, versículo 33. E aí ele coloca a seguinte passagem, aqui o Emmanuel escolheu essa passagem de Jesus. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Aí ele coloca essa questão, e aí eu passo para o professor para comentar essa passagem aqui já, antes de trazer o texto do Emmanuel, né, professor? Perfeitamente, Nando. Essa passagem, O Companheiro, né? Essa lição do livro Caminho, Verdade e Vida, essa lição número 20, O Companheiro, ela é muito abrangente, porque ela vai muito além desse versículo que Emmanuel pontua como o ponto de partida para esse comentário. As pessoas que estão conosco, nos assistindo, nos ouvindo, vão perceber que eu vou colocar aqui o contexto desse versículo, as pessoas vão perceber que, em verdade, Emmanuel pega esse trecho para aprofundar numa questão que é muito cara a nós todos, que é a questão da família, a questão das nossas relações íntimas e sociais com aqueles que são os nossos entes mais próximos, né? Porque a gente aprendeu no Espiritismo, mesmo aqueles que são oriundos da Igreja Católica, a gente aprendeu o mandamento de amar ao próximo, né? E, e aí o Espiritismo revela para nós uma outra situação mais complexa, porque às vezes a gente fica pensando que amar ao próximo é mandar uma contribuição para aquelas pessoas que são vítimas de um desabamento, de uma enchente, de um incêndio, do outro lado do Brasil, do outro lado do mundo. Claro que isso também é amar o próximo, e claro que a gente deve continuar fazendo esse tipo de caridade. Mas nós temos o próximo, que é aquele que está mais próximo de nós, que está dentro da nossa casa, e que muitas vezes são os nossos maiores problemas.
Mas para não adiantar muito o passo, eu quero comentar o contexto do capítulo que Emmanuel traz esse versículo, que é o capítulo 18. É uma passagem que muitos já devem ter ouvido falar, que é aquela passagem em que Jesus encontra, que Jesus relata, na verdade, relata uma situação de um senhor que tinha vários servos, né? E o servo o procura para pedir um perdão de uma dívida, pedir que o patrão aliviasse o peso da dívida ou deixasse até de cobrar a dívida, né? E o patrão concede esse perdão ao servo. E depois, o servo, sendo credor de uma outra pessoa, não concede o mesmo perdão, não concede a mesma bênção que ele recebeu, ele não transborda, ele não compartilha. Então, o contexto é mais ou menos assim. Quando Pedro, né, o versículo é 33, mas eu vou resgatar aqui, se me permite, Nando, vou resgatar aqui um trecho anterior para podermos entender melhor o contexto, né? O contexto. Então, Pedro, aproximando-se, ele perguntou: Senhor, todos os espíritas conhecem essa passagem, ainda que não daí, mas já ouviram falar, né? Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe, né? Até 7 vezes? Pedro pergunta a Jesus: até 7 vezes? E aí Jesus responde: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Né? Nós temos várias passagens aí de palestras do Chico Xavier e também do Divaldo Franco, comentando essa passagem de que as pessoas falam: olha, eu já perdoei 7 vezes, agora eu estou livre. Não, você tem que perdoar 70 vezes 7. Então, é a vida inteira de perdão, né? Ô, E aí, professor, o meu presidente lá do centro falava assim, ó, ele me falava 70 vezes 7, né? Muito mais do que 7 vezes. Ele falava assim, a cada erro, a cada erro, exatamente. não é? Mas é verdade, porque tem uma passagem que Chico diz isso. 70 vezes 7 não é a pessoa ao longo da vida. É 70 vezes 7 a cada, aspas, pecado cometido, a cada deslize. Ou seja, perdão permanente. Aí aí Jesus continua. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Aí ele começa com a parábola, né? E passando a fazê-lo, um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E aí Jesus vai relatar o rei ajustando com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um servo que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aí é o pulo do gato que Jesus quis mostrar. Saindo, porém, aquele servo,
encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, ou seja, era muito menos do que 10.000 talentos. Não era nada perto de 10.000 talentos que ele devia. Então, encontrou e agarrou esse colega que lhe devia 100 denários e, agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Fez a mesma rogativa que o servo fez ao seu senhor. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor, aquele que tinha dado a colher de chá para ele, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. E aí vem o versículo 33, que é o contexto do Emmanuel. Não devias tu, igualmente, compadecer-se do teu conservo, como também eu compadeci de ti? E no 34, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. E aí Jesus arremata: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Então, Nando, Jesus traz essa passagem que Mateus relata e que Emmanuel captura agora para essa lição, para dizer o seguinte: é, não é possível que eu queira ser beneficiado pela bondade divina e eu não tenha a mesma bondade para aqueles que passam pelo meu caminho. Quer dizer, realmente não tem lógica, né? Eu pedir coisas para Deus ilimitadas e, na medida do possível e do meu merecimento, eu ser atendido, e eu não fazer igual, no mínimo, com as pessoas que estão ao meu alcance. Então, isso é uma lição para perceber que a gente quer para nós, às vezes, um tipo de justiça que a gente não aplica para os outros. A gente aplica para os outros uma justiça que a gente não quer que seja aplicada para nós, né? Então, a gente quer uma exceção, a gente quer que Deus se compadeça da gente em todos os momentos. A gente continua errando, a gente é reincidente, a bondade divina poderia ter nos abandonado há muito tempo, mas continua tendo compaixão de nós. E a gente muitas vezes não enxerga o exemplo divino para poder transbordar e compartilhar essa compaixão com pessoas que estão ao nosso lado e que, de maneira muito fácil, ao nosso alcance, nós poderíamos fazer igual, né? Então, se eu sou ajudado no muito e não tenho capacidade de ajudar no pouco, realmente é um contraste que revela o nosso atraso moral, né? Isso Certo, mesmo, Nando? professor, isso mesmo. Como que a gente pode agir de compaixão, que queira, né, que hajam ou venha agir para conosco de compaixão e misericórdia, se nós não agimos com o outro? Então, há uma incoerência aí, né? Essa parábola, ela vem ilustrar muito bem, ela faz parte, né, como o professor trouxe aí, muito bem, né, trazer em que contexto está essa passagem, muito interessante mesmo, trazendo essa parábola muito incrível que Jesus, né, nos trouxe, de como a gente precisa agir, como que a gente vai agir, quer que se haja, né, ou venha a agir para conosco, se nós não, da mesma forma, fazemos
para com o outro, né? Então, aí se elimina mesmo o companheiro. Que companheiro é esse, né? A gente precisa ter aí, pelo mínimo, uma igualdade, né, de procedimento. Aí o Emmanuel diz o seguinte aqui, olha, em qualquer parte não pode um homem agir isoladamente em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. Então, e por aí vai, né? Porque a gente chama de companheiro também, de companheira a nossa esposa, chama de companheiro às vezes o nosso filho, chama de companheiro o nosso amigo, chama de companheiro, né, o nosso irmão de fé, e por aí vai, né? Só que a gente precisa agir dentro de um equilíbrio, né, professor? Exatamente, Nando. Exatamente. Esse destaque que Emmanuel dá para o princípio da cooperação, né? É, Poderíamos hoje, modernamente, até substituir pela palavra compartilhamento, porque acho eu, né, no meu modo de ver, que esse princípio que Emmanuel coloca, que foi estabelecido pelo Pai, como o princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. Então, veja só, nós temos a vida, nós temos leis divinas que regem a vida e regem o universo, né? No, no ponto nuclear, né, no núcleo dessas leis, no ponto central dessas leis, está o princípio da cooperação. Então, é por isso que ele fala no primeiro parágrafo que em nenhuma parte, em se tratando da obra divina, nós podemos agir sozinhos, né? O homem não pode agir sozinho. O homem tem que agir em sintonia com os seus semelhantes, porque na obra divina não dá para agir sozinho. Você não consegue fazer o bem se não for voltado para um outro semelhante. Fazer o bem significa compartilhar algo, alguma coisa, uma palavra, uma ajuda material, uma ajuda espiritual com outra pessoa. Não dá para fazer as aplicações da obra divina se não for em relação a outras pessoas. E hoje nós sabemos bem que não só em relação aos encarnados, mas também em relação aos desencarnados, que muitas vezes eles têm um nível de consciência inferior ao nosso, porque não tiveram ainda oportunidades de autoconhecimento, oportunidades de um desenvolvimento de uma inteligência emocional, e também não só os desencarnados, mas também os animais, né? Então, e não só os animais, também o meio ambiente, né? Então, quer dizer, não dá. E aí você dizer assim, os animais e o meio ambiente aqui estão incluídos nesse raciocínio de Emmanuel, porque eu não posso agir isoladamente para fazer o bem, para aplicar o bem sozinho. Aqui, a abrangência do Emmanuel é o que me parece que claramente se refere aos demais seres vivos, não somente aos homens, mas aos seres vivos. Então, os desencarnados são seres vivos, porque a vida continua. Os animais são seres vivos, o meio ambiente é um ser vivo,
O universo é um ser vivo. Então, quer dizer que para eu fazer o bem, é necessário que exista na minha sintonia, no meu sincronismo, um outro ser vivo. Então, veja que como isso é maravilhoso, porque é uma coisa que a gente não para pensar. Né? Então, às vezes, você dá uma ajuda, até né, você para no semáforo e vê alguém pedir uma esmola, você dá uma ajuda. Talvez você nunca mais vai ver aquela pessoa. Você nunca vai saber o nome dela, você nunca vai saber o que ela fez com a ajuda que você deu, se foi bem usada ou não foi bem usada, mas você dá ajuda na boa fé, pensando na necessidade e pensando que aquele pedinte ele está de boa fé. Se ele estiver de má fé, daí o problema não é mais meu, né? O problema é dele. Ele está arrumando um problema para si. Mas quando eu faço isso, eu tenho que pensar que esse princípio da cooperação ele faz bem para os dois lados, porque eu ajudo, isso faz bem para mim, porque eu estou fazendo a aplicação da obra divina, mas isso faz bem para quem é ajudado, porque está tendo uma saciedade para sua necessidade premente. Lembrando, né? Nós somos frequentadores de casas espíritas, nós sabemos que, às vezes, uma palavra vale mais do que milhões. Às vezes, uma palavra vale a vida da pessoa, né? A palavra certa naquele dia que a pessoa está em dúvida se vai viver ou se vai se suicidar, né? Então, a gente não para pensar nisso, né? Mas esse princípio da cooperação, né? É interessante porque você divide, você compartilha com a pessoa o que você tem de bom, que está no campo, muitas vezes, emocional, psicológico, né? No campo mental, mas você não perde nada, né? Não perde nada, porque a questão se você deu um dinheiro, uma cesta básica ou qualquer coisa, você fala assim, não, mas a pessoa levou o material. Não, mas o material é um detalhe. O importante está na intenção, o importante está na conduta. Essa qualidade que você tem na tua conduta, você compartilhou com a pessoa, mas você continua com ela, né? Porque é a virtude, né? Você compartilha a tua virtude, você distribui a tua virtude, e olha que coisa maravilhosa, você não perde a tua virtude. Você transborda a tua virtude e continua com ela. A pessoa leva a virtude que você transbordou e você continua tendo a virtude. Isso é lindo, né? Então, uma vez eu escutei na Rádio Boa Nova, eu não lembro quem foi o colega comunicador, que falou uma coisa que eu nunca mais esqueci e que eu tenho procurado sempre incorporar na minha vida. Claro que a vida tem obstáculos que tiram a gente muitas vezes do prumo, isso acontece com todo mundo, todos que estão conosco agora sabem que é assim, mas o exemplo era mais ou menos o seguinte, que o nosso colega comunicador disse, olha, perguntaram para ele, o que é que te faz feliz? O que me faz feliz é ver que eu estou conseguindo fazer feliz a pessoa que está comigo. Então, eu não sou feliz, a minha felicidade é ver você feliz. Né? Quando eu te vejo feliz, quando eu te faço feliz, eu já estou feliz também. Eu sou feliz por te ver feliz. Isso é, é profundo, né? É É muito divino, né, profundo. professor? É isso uma forma da gente respeitar, né, a quem está à nossa volta, o que nós já recebemos, o que já chegou para nós, é respeitar, que, né, o professor aí falou da meio ambiente, né? O que já recebemos da natureza, né? O que a natureza já nos forneceu e são realmente companheiros de vida, né? Vamos lembrar daquele animalzinho que a gente tem doméstico aí, o gatinho, o cachorro, são seres ali que
muitas vezes nos acalenta, nos dá carinho, né? É companheiro ali, né? A gente fala, puxa, o cachorrinho ele é fiel, né? É um fiel companheiro. E é verdade. Eles não estão aqui no planeta à toa, né? Eles são seres que seguem junto com a gente aí, né? E até depois também, a gente sabe que segue. Doutor Marcel que falava, né? Benedetti, que falava muito sobre isso. Esses companheiros que a gente não deve, né, esquecer, né, professor Luiz? Pois é, você lembrou do Dr. Marcel Benedetti? Eu tive a oportunidade de comprar 2 livros dele e fiquei esperando um evento para pegar o autógrafo dele, mas infelizmente não deu tempo. Mas o trabalho dele continua, né? Continua no Centro Espírita, continua na Rádio Boa Nova, né? Porque outras pessoas assumiram o programa dele. E veja que eu queria destacar, sem sair do contexto da mensagem, mas destacar que, de novo, o Emmanuel ele sempre faz questão de nos lembrar que a vida é regida por leis. E se a vida é regida por leis, então significa que o tal do deixa a vida me levar é uma ilusão, porque quando a gente começa a entender essas leis da vida, é claro, as leis divinas, né? Porque as leis jurídicas elas vão atingir seu ápice quando elas se aproximarem das leis divinas. Nós vemos no Brasil algumas leis que têm uma tendência de divindade, como o Código do Consumidor, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o dia que no planeta as leis humanas se aproximarem totalmente das leis divinas, é que aí a gente realmente conseguiu criar uma relação em que vida física e vida espiritual comungam-se entre si simultaneamente o tempo todo, né? Como se fosse aquele médium que ele está sempre é, enxergando o espírito, conversando com o espírito, como se fossem encarnados, né? É aquele médium em tempo integral, né? Dentro e fora do centro espírita. E aqui essas leis são isso, né? As leis que regem a vida são as leis divinas. Então, ah, parece tão simples quando a gente está falando, né, Nando? Parece tão simples, porque bastaria a gente ter o conhecimento das leis divinas, colocá-las em prática e nós seríamos felizes. Mas a gente tem uma baita dificuldade de fazer isso, porque a vida fora dos princípios divinos ela faz uma concorrência tremenda. Mas para isso a gente tem que então ler mais o Evangelho segundo o Espiritismo, porque Kardec faz exatamente isso. Ele pega o Novo Testamento, faz uma leitura, faz uma interpretação de cada pedaço do Evangelho, do Novo Testamento, aplicando, traduzindo o Evangelho na demonstração do que são as leis divinas. O Evangelho segundo o Espiritismo talvez seja o melhor manual que existe no planeta para entendimento das leis divinas, né? E nós estamos lendo há tanto tempo o Evangelho, né? Mas ainda damos as nossas derrapadas. Não é verdade, Nando? É verdade. A gente precisa então colocar nos trilhos aí, né? Tentar seguir um caminho mais reto, mais, né, em direção como o Jesus nos deu essa direção, né? Deixando seus passos, através dos seus exemplos, com esses pensamentos, essas reflexões. A gente quer agora ir para um momento de prece, de oração e de vibrações, aquele momento que a gente pede aí para que você possa reservar
aí um recipiente com água, que os benfeitores irão levar aí energias boas, mesmo durante o momento que você, da hora, né, que você estiver ouvindo o programa, porque esse programa ele vai ficar aí no YouTube, vai ficar no ar, vai ficar armazenado. Então, a hora que você ouvir, de repente você está no outro fuso, os benfeitores vão levar, né, a bênção para esta água, vão trabalhar, né, na hora que você estiver ouvindo ou assistindo esse programa, tá bom? Então, vamos para um momento de prece, de oração e de vibrações. Que nós possamos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, ao nosso companheiro divino, que não nos abandonou e não nos abandonará, como muitas vezes fazemos com os outros companheiros que seguem conosco na estrada da vida. Que possamos usar o mesmo exemplo, usar o exemplo de Jesus, que nos acompanha, que disse que não nos deixaria, que iria estar conosco até final dos tempos, que estaria nos preparando um lugar, né? E a gente sabe que ele não nos abandona, porque ao criar esse planeta, ele já nos acompanha muito antes desse planeta ter se formado. Esse nosso companheiro Jesus, como os companheiros espirituais, possam nos trazer a bênção do mais alto para iluminar o nosso campo mental, o nosso campo emocional, o nosso campo físico e espiritual e perispiritual também, de grande importância da conexão entre o mundo espiritual e o mundo material. Pedir aos benfeitores queridos que possam sempre estarem nos intuindo e irradiando bênçãos que trazem em suas mãos no trabalho do amor, do bem, do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Queremos compartilhar e dividir com aqueles companheiros que estão em situações, né, difíceis, companheiros e companheiras, por que não? Irmãos e irmãs que estão em situação de desafios, de dores, de sofrimento. Pedimos que essas vibrações dessa hora, neste momento agora, possa levar socorro e amparo a esses companheiros e companheiras que vivem no nosso planeta, todos os seres viventes existentes em vibrações diferentes possam ser abençoados. Por isso, Mestre Jesus, tivemos nos pontos mais altos desse planeta, entre as montanhas do Himalaia, dos Andes, dos Alpes. Pedimos-te, Senhor, e tivemos nesses pontos com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção, e do vosso coração, Senhor, irradiando muita paz, muita luz, muito amor, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Muito Deus. bem! Aí, depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para que essa mensagem possa chegar cada vez mais longe e para outros corações. A gente apresenta para você que não conhece ainda o Clube Amigos da Boa Nova. É uma forma de você colaborar para que essa mensagem possa chegar em outros rincões aí, em outros países, em outras cidades, pelo nosso planeta fora. Você se tornando sócio do Clube Amigos da Boa Nova, isso pode acontecer e se realizar. Entre no site amigosdaboanova.com.br. Lá vão ter muitas informações para você saber do que nós estamos falando. Quer falar com alguém já diretamente no telefone? Temos um número gratuito para todo o Brasil, que é o 0800 12 018 38. Temos também o telefone fixo para a região de São Paulo, é o 11 2458 3214.
Agora temos aquele WhatsApp, né, que é aquela mensagem internacional que pode ser transmitida através do seu smartphone, que é o 11 97261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix, que é essa forma de você enviar recursos na quantia que você quiser do seu banco para o Banco da FEAL, por exemplo. Então, vamos lá, ó. Vou repetir o número, que é o mesmo do WhatsApp, 11 97261 0272. Esperamos você fazer parte dessa família ao colaborar também com aqueles que estão aí. E como você um dia recebeu essa mensagem, quem sabe outros e outras também não irão receber com a sua ajuda. Muito bem, professor Luiz. Aí podemos voltar aqui no texto para as suas considerações, aí reflexões. Ele diz aqui o Emmanuel, no fundo, há um só Pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam, santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia a teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Quantos já recebemos, né, professor? Pois é, você sabe que tem aqui uma frase aqui, que é uma das menores do texto, que ela vai no fundo do coração da gente, que é essa frase: eleva os que te rodeiam. Porque esse ensinamento de Emmanuel é exatamente o princípio da cooperação, que é traduzido pela palavra companheiro. A palavra companheiro, que pode ser companheiro ou companheira, ou companheiros ou companheiras, tem um significado que é esse significado de elevação que o Emmanuel diz, e eu vou pegar dois exemplos. Um, que é o das nossas vidas, mas primeiro eu vou pegar o exemplo de Jesus. Todos nós sabemos que Jesus é o espírito mais elevado que já pisou na Terra. Todos nós sabemos, não há nenhuma dúvida sobre isso. Então, nesse contexto, Jesus, se quisesse, poderia fazer tudo sozinho, resolver tudo sozinho. Mas ele fez cumprir as profecias, fez cumprir as escrituras. E aí, você dizer assim, se ele poderia fazer tudo sozinho, porque poderia mesmo, né, Nando? Por que então que ele elegeu os 12 apóstolos? Que nós sabemos que eram 500, né? Dentre os quais 12 eram os caras principais. Mas mais de 500 pessoas, ou por volta de 500, saíram pelo mundo pregando a lição de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E esses 12, eles entraram para a história porque eles já eram espíritos elevados que já vinham sendo trabalhados pela espiritualidade e reencarnaram para participar desse colegiado. Digamos que esses 12 eram o colegiado de Jesus. Então, Jesus não escolheu um companheiro, ele escolheu 500, ou mais de 500, mas o colegiado eram 12 companheiros. Só que 12 companheiros que estavam num nível
infinitamente distante de Jesus. E o que é que Jesus fez em relação a esses 12 companheiros? Os elevou. Ele aplicou exatamente essa lição do Emmanuel, que é dele, né, na verdade, de Jesus. Eleva os que te rodeiam. Eleva os que te rodeiam. Quer dizer, qual é esse ensinamento? Né? É você ensinar. Né? Então, tem aqui um trecho do texto, né, que diz exatamente isso, né? Que a gente deve ensinar, né? Estou vendo aqui, santifica os laços que Jesus promoveu a bem da tua alma e de todos os que te cercam. E aí, antes do eleva os que te rodeiam, diz assim: se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro, esse companheiro pode ser a esposa, o marido, o pai, a mãe, o filho, a filha, né? Ou alguém que vem para a família por um casamento, um neto. Então, um companheiro menos desejável tem compaixão e ensina sempre. E agora o outro exemplo que eu queria dar é o da vida cotidiana, porque muitas vezes a gente vê pais e mães que, ao invés de elevar seus filhos, aniquilam seus filhos na mediocridade, não permitem que seus filhos desenvolvam. Às vezes, por excesso de cuidado, fazem com que os filhos fiquem subalternos, fiquem subordinados até a si próprio. Então, tem aqueles pais que querem ser o superstar sempre, querem ser o cara, o cabeça da família. Então, ele não permite que os outros se elevem para ele não perder o seu status de ser o cara. E esse tipo de comportamento social que a gente vê muito, e você, como psicólogo, deve ver isso às tantas, às vezes nem não é de má fé, é um super protecionismo. Mas a verdade é que a nossa tarefa como pais e mães é elevar aqueles que nos rodeiam, é permitir que eles recebam nossos ensinamentos e se tornem até melhores do que nós. Né? Aquela história, a criatura melhor que o Criador. É isso mesmo. Você fazer com que aqueles que estão ao teu redor se elevem. E muitas vezes tem pais que aniquilam seus filhos porque não deixam nem os filhos falarem. Não deixam os filhos externarem o que pensam. Isso é uma aniquilação. É um embotamento da inteligência. Vai completamente ao contrário desse ensinamento de Jesus. Imagine, Jesus pegou os 12 apóstolos, ensinou tudo que dava para eles entenderem e soltou eles para o mundo para fazerem pregação e milagres, que não eram milagres, eram possibilidades divinas. Então, olha que amor de elevar pessoas que perto de Jesus eram broncas e colocá-las num nível de transformarem a doutrina de Jesus ao que é hoje, tomando conta do planeta. É É isso isso. aí, professor Luiz. E ó, o texto segue. A gente recomenda então que vocês possam ir aí no capítulo 20, O Companheiro, páginas 55 e 56 do livro O Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia do Chico. Gratidão, professor, e até o próximo programa Alvorada. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Perdão porque eu falei demais e não deu para terminar o texto. Eu sou assim, desculpem, gente. Mas Forte é abraço. para criar essa expectativa de a gente estudar mais, né? A gente precisa. Leandro Garcia, um beijo no seu coração, um beijo no coração de todos que nos ouvem e gratidão, que Deus ilumine sempre a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. Grande Então, abraço. tchau, tchau para você que está aí. Muita paz, muita luz e até o próximo programa Tchau, Alvorada. Tchau, 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 tchau. tchau, 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 tchau.
Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.